Você que está aí do outro lado aí, você quer entender o que realmente está por trás do escândalo envolvendo o Flávio Bolsonaro essa semana? Você quer? Se você quiser entender o que está acontecendo, deixa eu te fazer um convite. Vem assistir esse vídeo aqui, ó. Assista esse vídeo aqui até o final. Preste atenção. Esse é o Carlos Jordi, é quem vai falar sobre o assunto. O Flávio Bolsonaro ele estaria sendo uma cortina de fumaça? O que vocês acham, gente? Como assim, Anderson? Uma cortina de fumaça? Tudo o que está acontecendo. Temos aí vários escândalos aí envolvendo aí vários políticos. Preste atenção nesse vídeo até o final. Vamos lá. Você certamente já ouviu a expressão cortina de fumaça. É uma expressão que associa um assunto que está sendo colocado em pauta, que está sendo trazido ao debate e que tem como ponto principal, que tem como objetivo desviar a atenção de um outro assunto, um escândalo. Eu estou me referindo sobre esse vazamento seletivo que foi feito envolvendo o senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Nós vimos nessa semana um vazamento da Polícia Federal de conversas entre o senador Flávio Bolsonaro e o Vorcaro, em que ele cobrava pagamentos de um contrato feito com alguns empresários ligados a Vorcaro, um contrato privado, nada de ilícito, mas isso foi muito explorado pela imprensa, muito explorado pela base de Lula, até pelo próprio Lula, colocando aquilo ali como algo ilegal e que era fruto de corrupção. E não houve nada de ilícito, pelo contrário, o próprio Flávio Bolsonaro se colocou à disposição das investigações e que disse que quer que a CPMI do Banco Master seja instalada. CPMI, que eu sempre friso, não teve assinatura de ninguém do PT e do PSOL. Mas eu mesmo me surpreendi que eles tivessem vazado isso há alguns meses ainda da eleição, 5 meses da eleição, né? A eleição é em outubro, em agosto começa a campanha. Eu disse isso, inclusive, em um vídeo anterior, que certamente eles já tinham essa informação sobre esse contrato entre Flávio Bolsonaro e empresários ligados a Vorcaro para financiar esse vídeo da vida do presidente Bolsonaro, assim como meio mundo tinha contatos e relações com Vorcaro. Alguns tinham relações espúrias, relações corruptas, como os ministros do Supremo Tribunal Federal, Alcolumbre e muitos outros. Outros tinham relações normais, institucionais, até porque todo mundo sabia, imaginava que o Vorcaro era um mega empresário, dono de uma grande instituição financeira. Mas eu desconfiei, né? Por que eles estavam vazando isso, não num período de eleição, mas há alguns meses ainda da eleição? Porque certamente eles já tinham essa informação e iriam utilizar isso para desgastar Flávio Bolsonaro no período da eleição. Eu até me perguntei, será que é porque Flávio está crescendo muito e tudo mais? Mas tem algo aí, tem algo por trás. E até muitos cientistas políticos começaram a se questionar qual seria a razão disso. Pessoas, inclusive, do meio político conversavam comigo. Será que existe algum outro escândalo envolvendo Lula, o Vorcaro, e que por isso ele estaria já soltando isso para tentar equiparar? Gente, o que aconteceu é que, por trás desse vazamento seletivo, um vazamento inclusive ilegal, um vazamento de gente na Polícia Federal. A Polícia Federal tem gente muito boa, tem gente que realmente está fazendo um bom trabalho, mas tem gente que é ligada ao governo Lula, tem gente que é ligado ao Alexandre de Moraes. Fizeram um vazamento ilegal, seletivo, sobre esse fato, para desgastar Flávio Bolsonaro. Mas por quê? Por trás disso, essa era a cortina de fumaça, por trás disso, eles estavam fazendo algo muito maior para poder proteger Lula, para poder estar limpando a sua barra na campanha, que era o fato do seu filho estar sendo investigado envolvendo o escândalo do INSS. Olha isso aqui, vocês já souberam dessa notícia, a PF troca delegado que investigava Lulinha no caso do INSS. A Polícia Federal mudou o coordenador das investigações que apuram possível envolvimento do filho de Lula com o careca do INSS. André Mendonça recebeu no STF agente da coordenação de inquéritos. Pessoal, todo mundo acompanhou a CPMI do INSS, que inclusive contribuiu muito com as investigações que estavam correndo sob a relatoria, que estão correndo sob a relatoria do ministro André Mendonça, e essas apurações de informações obtidas na CPMI contribuíram muito com o avanço dessas investigações. E vocês acompanharam que na CPMI do INSS, nós trabalhamos para fazer a quebra de sigilo fiscal, bancário e telemático de Lulinha, nós conseguimos, e Flávio Dino, o ministro de Lula no STF, anulou essa quebra de sigilo fiscal e bancário, tanto de Lulinha quanto de Roberta Luxinger, e eu já vou falar a respeito dela. Anulou essas quebras de sigilo, mas André Mendonça, ele, como relator do caso, pediu a quebra de sigilo fiscal e bancário
de Lulinha e da Roberta Luxinger, e o que foi feito pelo coordenador do inquérito da Polícia Federal, que é o delegado Guilherme Figueiredo Silva. Era o coordenador desse inquérito, era. E olha só, né? Nessa surdina, nesse escurinho que eles fizeram, nessa cortina de fumaça que eles fizeram nesses dias, fazendo essa revelação bombástica da relação de Vorcaro com Flávio Bolsonaro num contrato privado e que não tem nada de ilícito. Eles estavam preparando algo muito maior e que foi divulgado ontem, que foi a troca desse coordenador do inquérito, esse delegado da Polícia Federal, Guilherme Figueiredo Silva, que estava investigando Lulinha, que quebrou o sigilo fiscal e bancário dele. Na CPMI e nessas investigações, nós descobrimos que Lulinha recebeu 300 mil reais de mesada do careca do INSS. Ele recebia. E que ele recebeu 25 milhões de reais do careca do INSS numa bolada só. Nós descobrimos também, através de fontes que estavam fazendo delações nesse inquérito, nessa ação penal, e que também nós obtivemos essas informações na CPMI do INSS, um ex-sócio do careca do INSS chamado Edson Claro, e ele que trouxe essas informações e que foram informações que foram confrontadas e nós conseguimos checar a veracidade. Inclusive, uma das informações, ele disse que Lulinha tinha viajado para Lisboa, em Portugal, com o careca do INSS, com tudo pago pelo careca do INSS. Lulinha, inicialmente, talvez pensando que a Polícia Federal e as autoridades eles iam blindar o Lulinha, ele disse que aquilo ali era mentira. Ele negou, veementemente, disse que iria processar todo mundo que fizesse alguma associação dele com o careca do INSS. E ele disse o seguinte, que não necessariamente por ele estar no mesmo voo, ele significaria que ele era amigo do careca do INSS. Depois, as informações começaram a vir à tona, as investigações começaram a se aprofundar e ele, de fato, assumiu que voou com tudo pago pelo careca do INSS para Portugal. Mas depois ele disse que foi porque o careca do INSS o chamou para uma sociedade de um negócio envolvendo cannabis medicinal e que não se consolidou esse negócio. Mas nós obtivemos todas essas informações. As investigações estão avançando. Lulinha, inclusive, foi indiciado pelo relator da CPMI do INSS, mas a base de Lula operou para conseguir ter mais votos lá e rejeitar o relatório de Alfredo Gaspar, que era o relator da CPMI do INSS, e aparentemente eles estão também operando agora para enterrar as investigações contra Lulinha. Vocês entendem o que está acontecendo? Eles já tinham essa informação contra Flávio Bolsonaro, uma informação que é simples, mas que é muito explorada midiaticamente, de forma sensacionalista, pirotécnica, para tentar colar Flávio Bolsonaro no escândalo do Banco Master, mas eles também tinham essa outra informação aqui que vai causar muito prejuízo à campanha de Lula, à eleição de Lula, que é o seu filho ser investigado, está sendo acusado de roubar aposentados do INSS, por estar associado ao maior mentor do esquema de roubo do INSS, que foi o careca do INSS, tendo recebido mesada de 300 mil, recebeu 25 milhões de reais, tem a Roberta Luxinger também, que também está sendo investigada, e que também teve quebra de sigilo fiscal e bancário na CPMI, que foi anulada por Flávio Dino, mas esse mesmo delegado, ele também determinou a quebra de sigilo fiscal e bancário dela. A Roberta Luxinger é uma grande amiga do Lulinha e que fez a ponte entre ele e o careca do INSS. E ela é considerada esse grande elo que conseguiu juntar os dois para fazer uma sociedade de corrupção envolvendo os aposentados do INSS. Então Lula tinha duas informações, tinha essa que ele queria explorar na campanha e tinha essa que ele sabia que iriam explorar contra ele. Então ele pensou o seguinte, vamos explorar logo essa agora contra o Flávio para a gente fazer uma cortina de fumaça e matar logo a outra, porque é isso que vai acontecer, matar a informação contra ele, contra o seu filho, porque mudaram o delegado responsável pelo inquérito para que eles possam tirar Lulinha, enterrar esse inquérito, arquivar esse inquérito, porque esse inquérito iria fatalmente fazer com que Lulinha fosse indiciado, fosse culpado e, evidentemente, seria preso pelo seu envolvimento com o escândalo do INSS. Então Lula preferiu utilizar logo essa munição agora para poder matar de uma vez por todas essa informação. Aliás, essa informação não, né? Matar logo esse inquérito contra o seu filho e assim ele conseguir ter uma sobrevida na sua campanha eleitoral. Gente, é inacreditável como esses caras conseguem explorar os maiores escândalos de corrupção e ainda assim conseguem utilizar o sistema para se blindar, para se proteger. E ainda tem gente de direita que acaba mordendo essa isca, mordendo esse anzol e está sendo manipulado para atacar Flávio Bolsonaro e acabam estando a serviço de Lula e o PT.